Crescer e liderar, este é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. E no episódio de hoje falaremos sobre líder radar. O que é importante, não desista, nunca seja perseverante. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto, você vai conseguir. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio. Já quero te pedir para pegar a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café, quem sabe a sua taça de vinho, para a gente bater mais esse dedo de prosa. E como eu falei no episódio anterior, esse mês de maio nós vamos falar sobre NR1 e o que a gente pode desmembrar dessa norma na prática para nos ajudar no dia a dia. Exatamente a tirar essa obrigação e ver isso como uma vantagem competitiva na nossa gestão. Então, se você está perdido, o que a Fernanda está falando, vai no episódio anterior. Se você já sabe, continua aqui. Ou já aproveita também e encaminha esse episódio para algum amigo teu que tem interesse no tema, para a gente poder falar mais sobre esse assunto, né? E claro, se você tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, você pode aproveitar também e enviar um WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Vai ser uma honra receber a sua mensagem e poder respondê-la. Então, vamos pensar no seguinte: o líder como radar. Imagina que você está dirigindo para uma viagem dos sonhos. De repente, uma luzinha amarela acende no painel do seu carro. Você tem duas escolhas: ignorar e torcer para nada acontecer e você chegar no local que você tanto deseja, ou parar e ver o que é antes que o problema piore. Na liderança, a NR1 diz que você é o sensor desse painel. Se você ignora a luz, que é o motor da sua equipe, ele acaba fundindo. Hoje nós vamos aprender sobre como ler esse painel. Então vamos dar uma olhada aí nos sinais amarelos que podem aparecer na nossa gestão? Sabe quando uma lâmpada começa a piscar? Na equipe é o colaborador que era super engajado e agora está apagado, faz apenas o mínimo. E aí perguntas que são importantes. O que aconteceu recentemente que fez esse colaborador que era engajado estar agora apagado? Talvez você saiba, mas mesmo você sabendo, você acredita que vale a pena uma conversa? Vale a pena entender? Porque você pode até saber, mas de repente esse motivo não é o motivo real. Podem ter outros motivos envolvidos. E se há algum colaborador que você entende que vale a pena, né, mantê-lo na equipe, acredito que seja importante ter uma conversa com esse colaborador. Vamos lá, se você já teve um caso desse aí, e conversou e deu certo, conta aqui pra gente, tá? Isso vai ser importante. O outro sinal, aquele ruído estranho. Sabe aquele barulhinho no motor que não existia? É o rádio peão.
as reclamações sussurradas, o clima pesado. Não é porque não chegou um ofício na nossa mesa, no nosso e-mail, no nosso WhatsApp, que a gente vai fingir, né, que o clima não tá pesado, que tem uma fofoquinha rolando, que tem reclamações. A gente precisa, enquanto líder, investigar e conversar com as pessoas que a gente confia nesse processo. Porque senão vai continuar essa rádio peão e a gente não vai conseguir entender como a gente pode melhorar, diminuir esse ruído. Então melhora a nossa comunicação, o que faltou, o que as pessoas ainda não estão entendendo, o que está faltando da minha comunicação. Se a gente não perguntar e se a gente não averiguar, isso vai ficar perdido e a tendência é isso só piorar, tá? Isso não melhora por si só. Como dizem por aí, dá tempo. Tempo, né? Com tempo tudo resolve. Não é o caso desse ruído estranho aí, tá? Do motor. Outro sinal, o superaquecimento, que é a irritabilidade. Quando qualquer pedido vira uma briga, a temperatura do motor acabou subindo demais. Então, o que está acontecendo? Que as pessoas estão muito irritadas. Por que qualquer pedido acaba acontecendo uma confusão? Porque ninguém quer fazer, todo mundo já acha um absurdo o pedido. Isso precisa ser investigado. E o líder precisa fazer esse trabalho. É líder. É gerir pessoas. Eu sei que muitas vezes você achou que não ia ter tanto trabalho com pessoas, mas é sobre gerir pessoas. E muitas vezes são esses sinais aí que a gente acaba ignorando, que eles vão crescendo e virando uma bomba dentro da empresa. Depois a gente não consegue mais resolver. Porque a gente não consegue mais descobrir como começou. E aí, não é para você ser psicólogo, mas você precisa ser um leitor desse painel. Se a luz acendeu, a sua função é encostar o carro e perguntar: o que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Muitas vezes, a gente vai para esse lugar de que a gente, enquanto líder, está muito sobrecarregado e não tem tempo de olhar para essas questões. Mas a gente precisa olhar para a nossa própria função e entender o que está tomando o nosso tempo, que a gente não está tendo tempo de olhar para as pessoas, de enxergar esses sinais amarelos que estão sendo dados, mas a gente não tem tempo de parar para olhar. Por que sempre outras demandas são mais importantes do que essas demandas? A gente ainda acha, gente, na prática, que a gente vai conseguir entregar resultados sem gerir pessoas. E a gente não vai conseguir entregar resultados sem gerir pessoas. Não tem como pular. Quando a gente entende que parte do nosso trabalho, ou boa parte do nosso trabalho enquanto líder, é gerir pessoas, as pessoas que trabalham conosco começam a ser mais ouvidas, começam a ficar mais engajadas. A gente consegue criar processos com mais clareza a partir do momento que a gente ouve mais os outros, esses colaboradores. A gente começa a criar processos que são muito mais claros para eles. Às vezes está claro para a gente, mas não está claro para eles. Você já deve ter ouvido a frase, né, que o óbvio precisa ser dito. Às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E aí também vem aquela frase, ou aquela pergunta, né? Precisa desenhar? Sim. Muitas vezes você vai ter que desenhar? Sim. Porque não é óbvio para o outro, como é óbvio para você. Mas ter esse cuidado já muda bastante o jogo dentro da empresa. E o clima também. Então, entender que esse processo de enxergar os sinais e poder tomar as ações. Não é só enxergar e falar, isso é uma besteira desse colaborador,
e não sentar, conversar, ouvir, sem julgar, para realmente entender onde você precisa melhorar a sua gestão para que esses sinais amarelos diminuam. Porque, sim, falar que vai zerar esses sinais, eu acredito que é muito difícil, gente. Porque pessoas são pessoas. Pessoas geram conflitos. Pessoas, num momento está ótimo trabalhar com você, no outro momento já não está tão bom. Tem os fatores da empresa que influenciam. Tem os fatores pessoais que influenciam. Então, assim, eliminar esses sinais amarelos eu acho bem impossível. Mas não é sobre eliminar. Talvez seja sobre reduzir, diminuir. Fazer uma gestão de pessoas melhor para que possa contribuir com as mudanças dessa nova legislação. Quando a gente começa a entender que o nosso trabalho faz diferença, a gente começa a contribuir melhor para aquele ambiente, para aquelas pessoas, para aquele negócio. Pensando aí sobre a semente da semana, eu quero te propor o check-up do café. Provavelmente você toma cafezinho todos os dias aí na tua empresa e você deve ter uns minutinhos para tomar esse café. Tem algumas empresas que têm regra de tempo, outras não, né? Deixar livre e tal. Mas que tal você escolher um colaborador que você sentiu que nessa semana estava mais distante? Convide para um café de 10 minutos, mas não fica falando sobre meta. Falem sobre a vida. Que tal? Fale com ele que você tem percebido que ele está mais distante. Se tem alguma coisa que você possa fazer para ajudar. Se ele quer conversar sobre o assunto. Vá buscando formas de deixá-lo muito à vontade para falar, se ele quiser. É claro que ele pode escolher não querer falar, porque depende do momento que ele está passando, se é uma questão muito pessoal, se é realmente só profissional. Mas, mesmo que ele não fale naquele momento, ele percebeu que você viu que ele não está bem. Isso já é um ponto positivo. Ele não precisou falar, você observou. Você está atento à sua equipe. Isso conta muito. E pode ser que dali a alguns dias ele queira falar sobre o assunto. E o que o líder tem que fazer é estar à disposição para ouvir esse colaborador. Tem líder que acha que o tempo dele não tem que ser destinado para ouvir as pessoas. Mas esse líder precisa entender que ele tem que ter tempo sim para ouvir as pessoas. Faz parte do trabalho dele. Que sentido faz você liderar uma equipe e você não ter tempo para ouvir a sua equipe? Faz algum sentido para vocês? Para mim não faz o menor sentido. Quando a equipe quer falar comigo, eu não posso. Eu estou ocupada, marca na agenda para ano que vem. Não dá para funcionar. Não é uma via de mão dupla isso, né? Como é que você vai criar um clima de confiança se quando líder, você pede, eles têm que entregar o trabalho, mas quando eles querem falar, você não tem tempo para ouvi-los. Então, pensar em como você tem feito essa liderança na prática. Liderar é garantir que todos cheguem ao destino inteiros. Por isso, não ignore as luzes do painel, esses sinais amarelos que a gente comentou aqui no episódio. Os sinais amarelos ali, eles identificam o início de algo que não está indo bem. Só que muitas vezes na nossa correria, a gente não quer parar para olhar para aquilo, que o nosso foco está em outro lugar. Mas será que se o nosso foco continuar em outro lugar, nós vamos ter o resultado que a gente gostaria? É a história que eu trouxe aqui. Começou uma viagem e acendeu
o painel do teu carro. Você vai insistir nessa viagem sem antes levar no mecânico para você ter certeza que você pode viajar com total tranquilidade e segurança? Ou você vai arriscar essa viagem por teimosia, por pressa? Então, pegue esse exemplo, essa analogia, e veja como que você pode aplicar no seu dia a dia de uma forma mais prática. Eu sempre trago analogias aqui, porque no meu entendimento, as pessoas eu consigo me fazer entender melhor. Então, se você traz uma analogia e essa pessoa fala assim, nossa, com essa analogia eu entendi. Pronto, você resolveu. Você trouxe clareza para sua comunicação. Não adianta você falar tecnicamente bonito e a pessoa não entender o que você está falando. Pensando nisso na sua comunicação e pensando que a comunicação é uma soft skill que a gente precisa buscar melhorar o tempo inteiro, será que a gente tem feito esse exercício de trazer clareza para o nosso time e, a partir daí, trazer um ambiente mais saudável, menos pesado? Porque no ambiente onde não há clareza, onde as pessoas não conseguem desenvolver o seu trabalho, onde elas sabem que se elas errarem, vai haver uma punição, elas vão perder o emprego. Será que a gente consegue? Será que a gente está atento, né, a essa norma regulamentadora? Então, por que muita gente está desestimulada com a norma regulamentadora? Porque vai ter que mudar padrões que já estão na empresa há anos. E a gente sabe o quanto que é desafiante a gente mudar padrões. Porque a gente está falando de cultura organizacional. E a gente passa, muitas vezes, a fazer o que é errado achando que é certo. Porque é uma cultura que já aprovou o erro, que já normalizou aquilo dentro da organização. E as pessoas nem percebem que não está certo o que está sendo feito. Mas como sempre foi feito assim, quem está lá há muito tempo tende a aceitar e não a criticar. Então, olha a importância do nosso trabalho em querer realmente fazer com que a mudança dessa norma regulamentadora traga essa vantagem competitiva, essa mudança, esse vigor para dentro do ambiente de trabalho, esse novo olhar. A gente ter coragem de encarar o que não está certo dentro da nossa empresa e fazer a mudança. Isso é maravilhoso. Fernanda Gonçalves fala forte e claro. No caminho certo ela vai te guiar. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Líder Radar da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Crescer e liderar, este é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema.